Ok. Tá. Seguinte, energia interna. Quando a gente for calcular a energia interna, a gente vai pensar na variação de energia interna. Porque a energia interna de verdade do gás... Caralho, peço perdão. A energia interna de verdade do gás tem muita coisa. Tem energia potencial elétrica, energia cinética, energia térmica, tem muita coisa, é um cálculo muito difícil. Então a gente vai trabalhar só com a variação, beleza? Então é o seguinte, energia interna, uma energia que está dentro do gás, a energia do gás. Então vai ficar um pouco mais fácil a gente deduzir isso daqui, beleza? A gente tem uma fórmula que relaciona a energia interna. Esse ΔU aqui, ele é justamente o que eu estava falando da variação de energia Escrevi aumenta. interna, tá? Isso aqui é igual a quantidade de calor menos meu trabalho, tá bom? T para quantidade de calor, T para trabalho. Então, assim. É um Q ou é um 2? É um Q. Quantidade de calor. Esse aqui é um T de trabalho, tá bom? Pegou a culpa? Tá. Então, seguinte. Não tem muito o que explicar. A fórmula é essa. Se você não tem quantidade de calor, então você tem uma transformação isotérmica, por exemplo, você não vai ter nenhum tipo de quantidade de calor que ele vai absorver, que vai mudar, vai ser igual a menos trabalho. Se não tiver trabalho, e quando que não vai ter trabalho? Quando você não tiver um deslocamento, quando você não tiver variação de volume, tá? Então, quando você tem uma transformação em que não tem variação de volume, isso bota na cabeça de vocês, porque se eu fosse, sei lá, certo, eu botaria muito uma questão assim. Se não tiver variação de volume, não tem trabalho, porque não tem deslocamento. É tipo eu fazendo força para levantar essa mesa. Se não tiver o quê? Deslocamento, se não tiver variação de volume, que nesse caso, a variação de volume do gás é o deslocamento dele, tá, né? Porque trabalho é P vezes. Exatamente. Então, se for uma transformação isocórica, vai ser só igual a quantidade de calor, tá bom? Enfim, são coisas que você vai deduzindo de acordo com o que a questão pede. Eu vou fazer a questão 12, tá bom? Um gás ideal sofre uma transformação adiabática. O que é isso? Tá? Adiabática. Adiabática é quando você... Bastre. Oi. Repete o que você tinha falado. Se não tiver o quê? Aonde? Se não tiver variação de volume, não tem trabalho? Não tem energia interna. Tem energia interna, que pode ser a quantidade de calor daí, né? Mas lembra que... Ó, você lembra disso daqui? Não, eu entendi. É só pra eu escrever. Então, Se não tiver variação de volume... não tem trabalho. Se não tiver variação de volume, isso aqui é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, trabalho, zero. Tá? Então, se eu não tenho variação de volume, trabalho é zero. Não tem trabalho. Beleza? Tá. Então, seguinte. A 12, ele fala que sofre uma transformação adiabática. Adiabática é que não tem troca de calor. Não significa que não muda a temperatura. É que não tem troca de calor com o meio externo. Beleza? Faz sentido? Tá. Então, de volta. Falei isso no começo, falei isso pra galera ontem e falo de volta. Quando vocês estiverem em questão de gás, desenhe isso daqui e entende o que está acontecendo. Tá bom? Desenha mesmo. Pode desenhar tipo 10 seringas em todas as questões até você entender o que está acontecendo. Uma hora você vai conseguir acertar. Tá? Então aqui, ele fala que ela é adiabática e o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Então, qual os casos desse aqui? Se vocês quiserem, de volta, abrir lá aquela folhinha no desenho ou olhar aqui. O meio externo está fazendo trabalho sobre o gás. Então, o meu trabalho, tá, ele é negativo. O volume tá diminuindo. Beleza? Então, fazendo uma análise bem rápida, numa transformação adiabática, o que acontece com a pressão?
eu estou fazendo pressão em cima do gás, que acontece que a pressão aumenta. Então, a pressão aumenta. O que acontece com o volume? Diminui. O meu volume diminui. O meu trabalho, ele é negativo, tá? O que acontece com as trocas de calor aqui dentro? Não existe. Não tem. A diabática não tem troca de calor, tá bom? Mas se eu botar um fogo ali, Se você colocasse um fogo aqui, ia ter daí mudança de temperatura. tá? Só que agora, o que acontece? Então, ó, olhando as alternativas. Não, mentira, ainda não. Eu tinha perguntado isso antes. Se eu estou fazendo pressão em cima de um gás, se eu estou realizando um trabalho em cima do gás, o que eu estou fornecendo para ele? Energia. Tá. Então, se eu estou fornecendo energia para esse gás, o que acontece com a energia interna dele? Aumenta. Se eu estou dando energia para ele, aumenta a energia dele. Beleza? Então, a energia, escrevi. A energia interna dele vai aumentar. Se a energia interna dele aumenta, o que acontece com a temperatura dele? Aumenta. Tá? Então, minha temperatura aumenta. Se eu estou fornecendo energia para esse gás, se eu estou fornecendo energia para alguma coisa, tipo um fogão, mano. Pô, se eu estou esquentando uma panela, eu estou fornecendo energia para aquela panela. O que acontece com aquela panela? Esquenta. A mesma coisa com o gás. Se eu estou fornecendo energia para esse gás e a energia interna dele está aumentando, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Isso faz sentido? Mesmo? Então agora a gente pode olhar as alternativas. Tá? Isso aqui o Fran me pediu. 12. Tá? No grupo agora. Então vamos lá. A energia interna do gás diminui? Não. Se ele sofre um trabalho do meio externo, é isso daqui. Desenha a porra da seringa na tua prova. Vai dar boa. Tá? Então, a energia interna dele aumenta. O calor trocado aumenta? Não. Por quê? Não tem troca de calor, é adiabática. A pressão do gás diminui? Não. Tá com pressão em cima do gás. O volume do gás aumenta? Não. Se eu estou comprimindo o gás, tipo isso daqui, ó. Se eu estou comprimindo isso daqui, o volume dele vai diminuir. Tá? Porque ele está tampado, senão ele sairia. Que é justamente esse caso, ele está tampado, então o volume dele vai diminuir. Chega a um certo ponto que não dá mais para diminuir isso aqui, ele vai explodir. Tá? Mas é isso, está comprimindo alguma coisa, o volume dele diminui. Então, a que sobra? A temperatura do gás aumenta? Sim, aumenta, tá? Não é porque não tem troca de calor que não pode mudar a temperatura aqui dentro. Não tem troca de calor com o meio externo, ele está isolado, tá? Se eu estou fornecendo energia para ele, a temperatura dele aumenta. Faz sentido? Mesmo? Então, vamos para 13. Esqueci de falar para vocês, mas isso daqui, o nome disso daqui é primeira lei da termodinâmica, tá bom? Tem a ver um pouco com conservação de energia. Se pá, tem coisa no livro disso. Enfim, é isso, tá? Então, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, que é isso daqui, o balanço de energia de um dado sistema é dado em termos de 3 grandezas. Então, quais são as 3 grandezas da primeira lei da termodinâmica? Variação de energia interna, quantidade de calor e trabalho. Essa é uma questão que, tipo, quando você vê essa questão na prova, você olha e resolve antes de ver a alternativa para você não se confundir. Tipo, do que depende? Variação de energia interna, quantidade de calor e trabalho. Vai nas alternativas e acha onde ele está dizendo isso. Então, pressão, volume e temperatura? Não. Calor, energia interna e volume? Não. Trabalho, calor e energia interna? Sim. Trabalho, calor e energia interna. Beleza? AD, né? Trabalho, calor e densidade? Não. Trabalho, energia cinética e calor também não. Beleza? Aqui foi? Tá. Então, a 14. E a 14, vocês ainda vão se confundir, se pá. Eu falei 30 vezes isso aqui pra vocês.
Um gás mantido em volume constante liberou 1000 joules de calor para sua vizinhança. Então, pode-se afirmar que... Tenta resolver isso daqui sozinho. Vocês conseguiram fazer? Não. Tá. Não precisa fazer conta, tá? Tem que pensar um pouquinho só. Um gás mantido em volume constante liberou 1000 joules de calor para sua vizinhança. Então, o gás, ele está perdendo calor, certo? Então, eu vou olhar primeiro as alternativas para ver o que ele pede. Então, vamos lá. Ele fala, nas duas primeiras, de trabalho. A C, ele fala que a energia interna do gás não mudou. Isso aqui é muito que o Thiago marcaria, tá? Pelo amor de Deus, se ele está liberando energia, a energia interna dele muda. Então, a C é a única que vocês não podem marcar, tá? Você pode riscar ela, se vocês quiserem, tá? Agora, a D. Energia interna do gás diminuiu e a energia interna cresceu. Então, a gente precisa ver trabalho e energia interna do gás. Se ele está liberando 1000 joules, ele está perdendo ou recebendo energia? Perdendo. Então, você vai ficar entre energia interna do gás diminui 1000 joules e daí entre as de trabalho, certo? Sim. Tá. Então, você fica entre a D, a A e a B. A C e a E você pode eliminar. Faz sentido? Beleza. Por isso que eu falei que a gente tem que pensar um pouquinho agora. Um gás mantido em volume constante. Volume constante. Volume constante. Do que depende o trabalho? Trabalho depende da pressão e da variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, eu tenho trabalho? Não. Então A e a B estão erradas. O gás nem realiza e nem tem trabalho realizado sobre. Se não tem variação de volume, porque ele fala no enunciado que a variação de volume é constante, não tem variação de volume, não tem trabalho. Faz sentido? Mesmo? Então, a certa seria a letra D, né? Trabalho realizado pelo gás A e B não pode ser trabalho. A C, energia interna do gás não muda. A D, energia interna do gás diminui, tá certo? E a energia interna do gás cresceu 1000 joules. Tá errado. Ele libera 1000 joules de energia. Beleza? Fez sentido? Então, vamos para 15. A 15 agora sim tem como, tá? Ele fala, uma amostra de gás perfeito é comprimida por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe 350 joules de calor de uma fonte térmica. Então, é como se fossem esses dois casos aqui ao mesmo tempo, né? É como se fossem esses dois casos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está sofrendo uma compressão, ele está esquentando, tá? Então, vamos lá. Ele é comprimida por um agente externo. Ó, se ela é comprimida por um agente externo, o trabalho é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, tá? Então, o meu trabalho, eu sei que ele vai ser negativo. Ao mesmo tempo em que recebe 350 joules de calor. Então, a minha quantidade de calor aqui é 350 joules. E ele fala que o trabalho do agente externo foi de 650 joules. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo é um agente externo. Então, 650 joules. Vamos colocar isso na fórmula agora só, tá? Então, ΔU é igual a quantidade de calor, 350, menos o meu trabalho, que é menos 650. Então, aqui, ΔU é igual a 350 menos com menos mais 650. Então, o meu ΔU fica As três erraram. Não. Calma. A Malu acertou. 1000 joules. Nossa, você ficou igual a... Deu pra entender? Dei. Ah, verdade. Então, certa, letra D. Fez sentido? D? D, 1000 joules. A D é menos 3. C? Ah, tá, perdão, C. É que tem 4 só, né? Tá, Tem desculpa, só verdade. C. C. Qual que é C? 1000 joules. 15. 15. Tá. Agora, vamos pra 16. 16 também, mais ou menos.
Chega de suor. Não vai no banheiro. Não quero. Tá bom. A 16, ela é basicamente teoria também, tá? Então aqui, a figura ilustra um recipiente isolado termicamente do meio exterior contendo um gás. Durante o processo termodinâmico, um êmbolo comprime o gás e ao final do processo, a energia interna do gás aumenta em 4 joules. Pode-se afirmar que nesse processo. Então, vamos lá. O desenho que ele tem aqui é basicamente o desenho que eu deixei aqui no quadro quase que a aula inteira, tá? O que ele está dizendo? O recipiente ele é isolado termicamente, então não vai ter troca de calor. E aí tem um gás, beleza. Então, processo termodinâmico, um êmbolo comprime o gás. Então, o gás ele está sendo comprimido, então apertando esse gás aqui. Então, quando esse gás está sendo comprimido, o trabalho é negativo. O gás recebe trabalho, certo? O trabalho está sendo realizado sobre gás, então ele vai receber trabalho. Faz sentido? Estou fornecendo energia para ele, então a energia interna dele aumenta. Quanto que ele fala que aumenta? 4 joules. Então agora, sobe as alternativas, tá? 4 joules de trabalho são realizados pelo gás. Não. Por que não? Sobre o gás. Ele não está realizando o trabalho. Ele estaria realizando o trabalho se ele estivesse expandindo. Ele não está expandindo, ele está sendo comprimido. Tá bom? A B. 4 joules de trabalho são realizados sobre o gás. Sim. É isso. Tá? A energia interna dele aumenta em 4 joules. Tá? Se você quiser usar fórmula nisso daqui, não tem problema, você também pode usar, tá bom? Ele não está dizendo que é um recipiente isolado termicamente? Tem quantidade de calor? Não. Então, isso aqui é menos trabalho. O seu trabalho não é negativo porque ele está sendo comprimido? Então, menos com menos, mais. Então, o seu ΔU é a mesma coisa que o trabalho. Então, se ele diz que a energia interna dele aumenta 4 joules, o teu trabalho é 4 joules. Tá bom? Então, 4 joules de trabalho são realizados sobre o gás, porque eu estou empurrando esse gás aqui, eu estou fazendo trabalho em cima desse gás. A C, 2 joules de trabalho são realizados pelo gás, 2 joules de trabalho são realizados sobre o gás. Não sei nem de onde alguém tiraria esse 2 aqui. E daí outro, não há realização de trabalho. Sempre que tiver alguma coisa assim, se cuida. Tipo, não há realização de trabalho. Será? Talvez. Dá uma olhada. Se está mudando o volume, tem realização de trabalho. Mas é muito fácil uma questão assim ser pegadinha. Tá bom? Então é isso. Seria a letra B. 4 joules de trabalho são realizados sobre o gás. Agora, vamos para a última. Quero compartilhar uma curiosidade muito legal. Vocês vão falar, foda-se, enfim. Se vocês pegarem um livro de física na página 125, o exercício 17 da página 125, não precisa pegar. É exatamente o mesmo que o exercício 17 do roteiro do Camargo. Tipo, literalmente o mesmo. Um gás ideal sofre uma transformação. Um gás ideal sofre uma transformação. Absorve 50 calorias de energia. É literalmente a mesma questão. As duas são 17. Eu só achei isso bem legal quando eu fui separar os exercícios pra vocês. Tá bom? Era só isso. Alguém quer falar foda-se? Foda-se, beleza. Então é isso. Pode ser que caia. Tem uma igual no livro. Eu não sei fazer. E ele botou uma igual assim no roteiro. Então, não sei. Um gás ideal sofre uma transformação. Então vamos lá. Ele está dizendo que ele absorve 50 calorias de energia. 50 calorias é o quê? Quantidade de calor, certo? Então, o meu aqui é 50 calorias. Tá? Na forma de calor, expande-se realizando um trabalho de 300 joules. Então, o trabalho é igual a 300 joules. Trabalho aqui, positivo ou negativo? Positivo. Por que positivo? Porque está se expandindo. Está se expandindo. Se está se expandindo, o volume está aumentando.
Então, o trabalho aqui é positivo e ele pede a variação de energia interna em joules. Então, é só aplicação de fórmula. Só que antes a gente tem que transformar de caloria para joule. Uma caloria é 4,18 joules. Aqui no enunciado, ele está dando pra gente 4,2, ele arredondou, tá? Então, uma caloria, 4,2 joules, 50 calorias, é só multiplicar por 4,2, né? Então, 210 joules. Beleza? Agora que a gente chegou na nossa quantidade de calor, isso aqui é o meu Q, tá? Agora que a gente chegou na minha quantidade de calor, é só substituir na fórmula. Então, ΔU é igual a quantidade de calor que é 210 menos o meu trabalho, que é 300. Então, variação de energia menos 90 joules. Fechou? Sim. Aqui acaba o roteiro. Se alguém tem alguma dúvida, pode falar. Não. Em nenhum conteúdo. Como é que eu faço isso? É 300 menos... Não. 210 menos 300. Sim, mas Faz eu não vou 300 pensar menos nisso. 210 e bota negativo. Isso, pode ser também. Então, é isso que eu ia perguntar. Isso. Meu Deus. 1.800. 210 menos 300 deu 1.800. Não. É que era 2.100. Ok. Tá bom. Nenhuma dúvida mesmo? Nada. Em absolutamente nenhuma questão do roteiro. Tá bom. Então, o mesmo esquema de sempre. Eu separei e mandei lá no grupo uma folha. Eu separei 10 questões do livro que estão bem parecidas com as questões do roteiro do Camargo, inclusive uma exatamente igual, com um número igual. Eu achei muito legal. Então, chega em casa, resolve as questões do roteiro do Camargo. Tenta não copiar a resolução do que você fez antes, tenta fazer uma resolução nova. Abre na tela do computador e escreve no papel separado. Se resolver tudo, entendeu tudo, daí passa para as questões do livro que eu separei. Eu separei umas 15 questões e destaquei umas 10. Eu acho que as 10 são as mais importantes e é bem rapidinho de fazer. Quer passar resumo de filosofia? Resumo de filosofia? Eu posso passar? Deixa eu passar? Pode, Deixa fica eu à vontade. ensinar. Não, passa não nada. quero que ensine Você nada. quer gravar? Quer aparecer no YouTube? Eu quero. Quer? Então tá, eu vou gravar um vídeo de resumo de filosofia com a Manu. Legal. Vou guardar essa disposição.